agora falar de Botafogo e Corinthians. Dois times que precisam vencer no Brasileirão, né? Os dois estão aí apenas um pontinho da zona de rebaixamento. Quem será que consegue aí dar aquele respiro quando a rodada acabar, hein? Pra gente falar do jogo de domingo entre Botafogo e Corinthians pelo Brasileiro, temos que passar pelo que aconteceu no meio da semana, especialmente por causa do time carioca, eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense e recepcionado dessa forma pelos torcedores na chegada ao aeroporto. Nós não podemos dizer vamos esquecer porque já passou, vamos é ter que nos lembrar disto todos os dias, porque deixa marca, deixa mágoa. Deixa também uma grande incerteza porque justamente nesta semana a SAF do clube passou a ter um novo responsável. Eduardo Iglesias assumiu o posto que foi de John Textor em meio a um cenário de terra arrasada. Vale lembrar que o clube entrou com pedido de recuperação judicial no valor de R$1.280 bilhões. A Copa do Brasil, com a sua alta rentabilidade, poderia ajudar a reduzir o passivo caso o time fosse avançando. Restam agora a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, em que o Fogão está em 12º lugar, somente um ponto acima da zona de rebaixamento, e não vence há 3 partidas, sendo 2 no Newton Santos, palco do jogo de amanhã. O atacante Matheus Martins, que sofreu um estiramento muscular domingo passado e não enfrentou a Chape, deve seguir de fora. Um problema a mais para Franklin, que tem outra questão importante para resolver: o sistema defensivo. O Fogão é o time que mais sofreu gols no Brasileiro, 27, junto com a Chapecoense. Por outro lado, é dono do segundo melhor ataque com 26 bolas na rede, apenas uma a menos que o Flamengo. O Corinthians tem um jogo a mais e a mesma pontuação do Botafogo, o que significa que também busca se afastar do Z4. Vem de 2 vitórias seguidas sobre São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e Barra na Copa do Brasil. Números que melhoraram ainda mais o aproveitamento do Fernando Diniz, que neste momento supera os 72%. Essa energia positiva ela vai se retroalimentando, que conforme o time vai jogando bem, os resultados acontecem, a torcida fica feliz e isso vai acabar aumentando e os jogadores vão percebendo que a gente está num bom caminho, as coisas vão ganhando mais positividade. Só que o ambiente ferveu esta semana depois que Yuri Alberto, principal artilheiro corintiano da temporada com 6 gols e maior goleador do elenco atual, anunciou que no meio do ano deve respirar outros ares. O Corinthians tem metade dos direitos do atacante e espera receber pelo menos 20 milhões de euros ou 115 milhões de reais pela sua liberação. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte que pode falar melhor do que ninguém pra gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria a partir desse meio do ano buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter até o final da Copa aí, a gente vai ter uns quase 2 meses pra gente tentar resolver isso. Já tô com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26. Então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu? Se realmente sair, Yuri teria mais 5 jogos a fazer pelo Timão. O primeiro amanhã contra o Fogão no Rio de Janeiro. Aliás, jogar fora de casa no Brasileiro não tem sido fácil para a equipe de Diniz. Em 7 jogos, apenas uma vitória contra o Atlético Paranaense, 4 empates e 2 derrotas. Acho que cada jogo para nós agora é uma final. Eu sei que eu tenho um compromisso muito grande com meus companheiros de me entregar até o último minuto que eu tiver aqui. Ai, Silo, olha, o cara que foi, grande protagonista da Copa do Brasil pro Corinthians, conseguiu marcar diante do grande Barra de Santa Catarina, né? E aqui tem pergunta do pessoal que está participando. O Ismael justamente fala a respeito do Yuri Alberto, acho que a gente pode começar por aí, se ele sai ou não do Corinthians
Pra você, o que você achou dessa declaração dele justamente depois de um jogo em que ele volta a marcar depois de 9 jogos, né? Cara, eu também falei isso na Rádio Bandeirantes, ele foi acima da média, porque a maioria é protocolar. Aí eu deixo isso pro meu empresário, eu tenho que conversar com a direção. Ele foi sincero. Já há um acordo com o presidente Osmar Stabile, claro que tem valores, o Corinthians espera um retorno, o Corinthians tem 45% dos direitos federativos dele, mas eu acho que é chegada a hora dele partir, respirar novos ares. Agora, para o torcedor corintiano, o Corinthians tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro com 13 gols. É ruim com o Yuri Alberto, é o que a gente estava falando quando Pior a matéria estava falando pior sem ele, seguramente. Ele é um cara de referência, é um cara que às vezes quando não marca, é um jogador que chama a marcação e deixa outros jogadores aparecerem. Então o Yuri Alberto realmente vai fazer muita falta. Tem também a informação de que nessa janela de transferências aí o Hugo Souza também manifestando interesse de ir para o futebol europeu. Você imagina perder Yuri Alberto e Hugo Souza. Vai ser fácil pro Corinthians? Dos dois lados, né? Você vai perder duas pontas. Quer dizer, as duas grandes referências, além do Memphis, no time, né? Que o Memphis que tá fora, que não vai jogar essa partida. Lembra, claro que está falando do Yuri Alberto, que ele já recebeu também, já tinha recebido algumas propostas antes, elas não foram para frente, mas da Itália, da Rússia, teve da Turquia e nada fechou até então. Eu achei muito legal esse depoimento dele também, achei que ele foi sincero com o torcedor e assim, se doando pro time. É claro que não vai deixar de jogar, vai jogar. E é um desejo dele, ele tem passaporte italiano, né? Até brincaram, parla italiano, ele não, vou Inclusive, ele não tendo chance na seleção brasileira, com o passaporte italiano, ele pode de repente defender a seleção da Itália, que está fora de Copa há muito tempo. Pode ser uma alternativa para a Itália, sim. Agora você tocou no nome do Memphis. E aí eu vou pegar aqui o Nelson Cabral, que mandou a pergunta pra gente. Você não acha estupidez renovar com o Memphis? Só gastou dinheiro, deve um monte de dinheiro ainda e o cara simplesmente não joga. Eu acho que ele tá meio com aquela, não vou fazer a propaganda, mas ele tá com aquele chinelinho. Eu acho que ele não quer uma dividida agora para não correr o risco de perder uma Copa do Mundo. E ele deve ser chamado pela seleção holandesa. Está tratando essa lesão desde o fim do mês de março. E ele colocou um ingrediente aí, diz que não recuperou antes por erro médico do departamento do Corinthians. Então ele chamou inclusive torcedor organizado, acho que foi ontem, chamou o torcedor organizado para explicar as razões pelas quais ele não está jogando. E dizendo que quando ele estiver recuperado ele vai jogar. Eu acho que joga só depois da Copa, se renovar o contrato. Tem mais pergunta aqui para você, o Walter. Você acha que o Corinthians tem a possibilidade de ganhar outra Copa do Brasil? Eu acho que tem. O Fernando Diniz já ganhou Libertadores no sistema mata-mata pelo Fluminense. Claro que o Dorival foi um especialista e o Corinthians ganhou na última edição com o Dorival Júnior, que agora está chegando no São Paulo, mas tem sim, tem elenco e o Fernando Diniz está colocando o time nos eixos. Só uma derrota nos últimos 11 jogos tem o Corinthians, aquela derrota para o Mirassol, jogando lá no interior. Para poder falar com vocês a respeito dessa entrevista do Yuri Alberto depois do jogo, da vitória, da classificação diante do Barra, gol dele inclusive, e eu tinha analisado apenas o jogo, né? Por isso faltava falar com vocês aqui sobre essa declaração que foi tão impactante, porque poucas vezes eu vi um jogador ser tão sincero na zona mista com os repórteres e também diretamente ao torcedor, falando que quer deixar o clube, que se vier uma proposta, ele está pronto para sair. O que a gente vê normalmente é o jogador indo na contramão, querendo, não, eu estou feliz aqui, deixo para os meus empresários, aquela coisa toda. Claro que a gente está falando de um jogador que já tem 4 temporadas aqui no Corinthians, já conquistou títulos, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, já ganhou o coração do torcedor, é um cara muito identificado, já construiu a sua história, dá para dizer assim. Então, talvez a maturidade e o tempo de casa tenham feito com que o Yuri tenha se aberto dessa maneira, depois de uma vitória e de uma classificação. Claro que surpreende, porque não é o normal, né? Normalmente o jogador, como eu disse, ele coloca panos quentes, ele disfarça, ele não confirma verdadeiramente algo que, enfim, vai desagradar o torcedor.
Mas aí a gente precisa entender esse movimento. Primeiro, é preciso dizer que na informação, na declaração que o Yuri concede, ele traz algumas informações. Ele fala que houve um acordo com o presidente, o atual presidente Osmar Stabile, para que se viesse, ou quando viesse, uma proposta atrativa ao Corinthians e também ao jogador, que eles iriam sentar e conversar. Só que é muito mais do que isso. Porque uma proposta atrativa, já falamos sobre isso, pro Corinthians, ela é praticamente impossível. Jamais chegará uma proposta para o Yuri Alberto que seja atrativa o suficiente. Porque nós estamos falando de um dos principais atacantes do futebol brasileiro há muitos anos, um cara que corre, marca, se recupera rápido, é identificado, é ídolo da torcida, e tem 25 anos, ou seja, ele é jovem, tem vitalidade, tem intensidade, e o Corinthians detém apenas 50% dele, na verdade menos, porque os 50% na negociação com o Zenit, eles foram diminuídos em razão de dívidas que o clube tem com o próprio empresário do Yuri Alberto, o André Curi. Então, esses 50% viram menos ainda. E vocês vão lembrar, o Corinthians já recusou uma proposta de 30 milhões de euros. E ninguém vai oferecer mais, imagino eu, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil que alguém ofereça perto desse valor agora, para um jogador de 25 anos. 30 milhões de euros são apenas 15 para o Corinthians, ou menos. E você não busca um jogador no mercado com o nível do Yuri Alberto, com o talento que ele tem, com a entrega, disposição, saúde, vitalidade, identificação, por esse valor, por 15 milhões de euros. Você não acha. Então, nunca será atrativo para o Corinthians. Primeiro porque não vai chegar uma proposta de 30. Pode ser que chegue de 20, de 18, de 15. E o Corinthians tem menos da metade disso. Então a gente está chegando num brete, né? Você sabe o que é um brete, né? Estamos chegando numa encruzilhada. Estamos chegando num momento em que o jogador quer sair, ele já, na verdade, ele quer sair há muito tempo, e o tempo está passando, ele revelou isso na entrevista. Eu já tenho 25 anos, eu vou fazer 26, então a janela ela já começa a afunilar, porque realmente, com essa idade, o valor já diminui e o nível dos clubes também. A principal prateleira da Europa já não busca jogadores de mais de 22 anos, fora do eixo europeu. Eles vêm aqui buscar jogadores de 17, 18 anos, não de 25. Então, você já tem uma restrição em termos de opções. Os valores, eles também mudam. E como o Corinthians não tem muitos valores para receber exatamente porque a fatia é menor, não vai fazer muito sentido para o clube. Agora, o jogador quer sair. E o Osmar Stabile falou recentemente ao GE que não tem como segurar quando o jogador quer sair. E ele acordou com o empresário, que tem muito a receber, vamos falar francamente para você aqui, tem muito a receber do clube, de que nesta janela, uma proposta vindo, ele iria ser negociado. Só que foi muito mais do que isso, né? O Yuri, ele colocou uma placa de venda-se, né, de vende-se, na sua testa, do tipo, rapaziada, tô à disposição. Foi isso que o Yuri Alberto fez. Eu não vou condenar o jogador, porque ele já enfrentou vários momentos, né, de instabilidade, sofreu muitas críticas, não só do torcedor, mas da imprensa, deu a volta por cima muitas vezes, e construiu uma história bonita. E ele sempre quis voltar para a Europa, né, porque na verdade ele sai do Inter para a Europa, mas ele vai para a Rússia. E a Rússia é um outro mercado, né, inclusive hoje banida pela FIFA, uma questão competitiva diferente, uma questão climática complicada. Ele não estava numa elite europeia, né? Se é que ele hoje conseguiria estar, mas ele não estava. E ele teve que voltar por conta da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, voltou para o Corinthians naquele momento e deu muito certo, muito certo. E aí tem uma questão que ele já tirou a cidadania italiana, tem uma perspectiva dele defender a seleção da Itália. Não sei se o fato de a Copa do Mundo, que vai acontecer em seguida, não envolver o Yuri no radar, ele não vinha jogando para tal, eu acho que isso a gente pode concordar, mas no final de 2024, por exemplo, ele foi o artilheiro do Brasil e ele não esteve no radar da seleção nesse último ciclo. Não sei se isso
também afetou um pouco ele, com a chance dele defender a Itália, que nem tá nessa Copa do Mundo, mas tem um próximo ciclo aí para quem sabe voltar. Talvez isso esteja seduzindo ele, de que estando na Europa, com cidadania italiana, daqui a pouco num clube italiano, ele possa disputar uma Copa do Mundo, que ele revelou também na entrevista que é o principal objetivo da carreira dele, que já conquistou muito, que já ganhou muito, é um cara realizado financeiramente, conquistou o carinho do torcedor do Corinthians, né, já se transformou num jogador de destaque, mas ele quer mais, ele quer disputar uma Copa do Mundo. E talvez ele perceba que, por aqui, não adianta eu ser o artilheiro do Brasil, porque eu não vou ser lembrado para a seleção brasileira. Ele foi em alguns momentos, mas depois não mais. Então, assim, gente, é uma entrevista cheia de significados, né? A gente tem um acordo do presidente com o empresário do jogador, tem uma palavra dita do presidente para o próprio atleta, que ele revelou, eu estava ouvindo inclusive uma entrevista dele para o Iago Rudá, do GE, que ele diz assim, eu espero que o presidente cumpra com a palavra dele, só isso. Então assim, tá muito claro que ele quer sair, que até onde a gente sabe não existe uma proposta, mas a janela está fechada, né? Então, assim, os clubes vão começar a se movimentar nessa pausa para a Copa do Mundo, que é onde ele disse que tudo vai se resolver. Agora, não sejamos ingênuos, ele disse que não tem proposta, e a gente sabe que nesse momento não tem uma proposta oficial, mas no momento em que o presidente fala isso, o acordo existe com o empresário, e o jogador publicamente fala isso na entrevista, é porque o empresário, que vocês sabem quem é, o André Curi, tem um livre trânsito no mundo da bola, ele já deve estar se movimentando para arrumar um clube para o Yuri. Fel, trazer aqui para vocês o campinho e a provável escalação do Coringão de acordo com os principais sites aí esportivos de notícias do Corinthians, com Hugo Souza na meta alvinegra aí, nosso paredão Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, e a gente tem a novidade aqui por conta de acúmulo de cartões, o Gabriel Paulista tá fora contra o Botafogo e a gente vai ter André Ramalho fazendo dupla com Gustavo Henrique. Já deixa a sua opinião aí sobre Ramalho nessa zaga. Matheus Bidu voltando à titularidade, reforço aí nesse time, não atuou na última partida, poupado, entrou no segundo tempo. E o Ranieri também no meio de campo, assumindo a sua posição de titular novamente na contenção aí como primeiro volante. Dessa vez, a expectativa é de fazer dupla com o Alan. André não vem bem, não vem jogando bem, a torcida cobrando. Pode ser que o Diniz faça essa mudança no meio de campo. E aqui todo mundo já sabe, né? Breno Bidon, Rodrigo Garro, Prime de volta, voltando a jogar bem, a atuar bem. E na frente aquele que praticamente já se despediu da Fiel, Yuri Alberto. Pode ser que seja os últimos jogos de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, hein, Fiel? Fazendo dupla com Jess Lingard e Memphis Depay, Fiel. Por incrível que pareça, ainda não vai para essa partida contra o Botafogo. A expectativa é que ele faça aí pelo menos 2 jogos antes da parada da Copa do Mundo. E aí você já sabe, né? Tire suas próprias conclusões, já deixa aí nos comentários. O que você achou dessa escalação? É a melhor escalação possível nesse momento para o nosso Corinthians? Qual o seu palpite aí para Corinthians e Botafogo? Acredita na vitória do Coringão? Deixa seu palpite aqui embaixo. Corinthians vai em busca aí, né, da vitória para se distanciar do Z4, aproveitando essa situação, momento de crise aí do Botafogo, que vem sem vencer nas últimas partidas, mas é um time perigoso, a gente precisa tomar cuidado, precisa entrar como se fosse uma final com sangue no olho. Deixar aí seu palpite, sua opinião sobre a escalação e também essa polêmica entrevista de saída do Yuri Alberto. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Fortaleça com o like de sempre, Fiel. Se inscreva, você que não é inscrito, aqui é Corinthians de verdade. Até o próximo vídeo, valeu!